Como a raiva oculta destrói as nossas relações? Bom, a raiva não é um sentimento onde há explosões, brigas, gritos, desavença. A raiva oculta é um dos sentimentos mais nocivos que entra nas relações, porque de forma inconsciente ele consegue determinar alguns comportamentos que a gente vai ter com as pessoas que nós mais amamos. Vamos lá para esse vídeo de hoje? A raiva oculta, ela se instala lá no nosso consciente. E por se tratar de uma raiva que muitas vezes está ligada às pessoas que nós mais amamos, como cônjuges, filhos e nossos pais, o nosso inconsciente acha inconcebível entrar em contato com essa raiva. E é por isso, então, que a gente encontra tantos mecanismos de fuga e acaba tendo comportamentos que, no fundo, vão ser motivados pela raiva. Esconder essa emoção lá no nosso inconsciente não significa que ela vai desaparecer. Afinal de contas, ela está lá dentro, latente, gritando, e hora ou outra ela aparece nos nossos comportamentos, corroendo as nossas relações. Vamos agora para alguns exemplos de como ela pode aparecer nos nossos filhos? A raiva oculta nos filhos. Bom, um filho pode cultivar a raiva oculta pelos seus pais super protetores, e isso pode aparecer no comportamento de rebeldia. É como se o comportamento de rebeldia falasse para os pais algo que ele não consegue dizer. Deixe-me ser capaz. Deixe-me enfrentar as consequências da vida. Eu posso, eu consigo, eu quero a minha vida do jeito que ela é, com as consequências que vier. E o comportamento de rebeldia pode aparecer nessa criança, nesse adolescente, para esses pais super protetores, que talvez não deixa a criança se frustrar, que talvez protege demais, que talvez limita demais a relação por medo de que eles se machuquem, por medo de que eles se frustrem. E esse comportamento de rebeldia pode dizer isso para esses pais, que essa criança ou esse adolescente precisa de autonomia, precisa de mais confiança, e ela quer a vida dela do jeito que é, independente das consequências. Um outro comportamento oposto à rebeldia pode aparecer também em filhos que têm pais super protetores. Nesse caso, a criança ou o adolescente ele vai se tornar extremamente dócil, fácil de lidar. Bom, a psicanálise entende isso e chama isso como formação reativa. A formação reativa é quando a gente se comporta oposto ou avesso daquilo que a gente acredita ou daquilo que nós estamos sentindo. Nesse caso, esse filho, ele tem extrema raiva oculta pelos seus pais super protetores, que não deixa viver, que não deixa ter experiências, que não deixa frustrar. Só que é inconcebível para ele a ideia de odiar os seus próprios pais. Então, inconscientemente, ele adota esse comportamento de ser uma pessoa dócil, de ser um adolescente mais fácil de lidar, porque não pode conceber aquilo que está no seu inconsciente, que é a raiva dos seus pais. Dá para você entender mais ou menos? Então, essa criança, esse adolescente, até mesmo esse adulto, pode se apresentar como uma pessoa completamente passiva, completamente dócil, mas no fundo, lá no seu inconsciente, ele nutre uma raiva pelos seus pais, por não ganhar e não ter essa confiança e essa autonomia. Agora eu quero deixar aqui para você um outro exemplo que pode aparecer nas nossas relações, que é a raiva com o cônjuge. Um homem pode apresentar um comportamento de uma rotina intensa de trabalho quando ele cultiva e nutre essa raiva oculta pela sua esposa, que gasta descontroladamente. Por não conseguir entrar em contato com esse sentimento da raiva oculta pela esposa estar gastando descontroladamente, esse homem então passa a ficar mais horas longe de casa. Esse homem então passa a ter uma carga de trabalho maior e mais intensa para evitar entrar em contato com essa raiva que ele sente da esposa. Em contrapartida, essa esposa que está dentro de casa gastando descontroladamente pode justificar que ela gasta descontroladamente para comprar presentes para o seu esposo que trabalha muito. E essa esposa
também pode estar nutrindo uma raiva oculta do seu esposo ao racionalizar esse comportamento, de que ela compra sim, mas ela compra coisas para o seu próprio esposo. Olha só para você ver como a raiva oculta vai tomando conta das relações. Logo, essa esposa, então, reprime essa raiva oculta que ela tem do seu esposo passar tanto tempo longe de casa e ter uma carga horária de trabalho tão intensa e deixá-la sozinha com a casa, com os filhos, que ela evita entrar em contato com essa realidade e, com uma forma de escape, ela acaba racionalizando e gastando aí mais do que pode. Em outro caso, uma mulher também que nutre essa raiva oculta do marido, ela pode apresentar o comportamento de ser uma mulher completamente queixosa. Queixosa com o marido, queixosa com os filhos. E essa queixa não está diretamente voltada ao trabalho, mas está direcionada talvez à bagunça, à desorganização, à forma como fala, à forma como come, enfim. Sabe aquela esposa que tudo é motivo para ela reclamar? Essa raiva oculta dessa mulher também pode ser deslocada para os seus filhos, que é quando inconscientemente ela sente a pressão dessa raiva, mas ela não consegue entrar em contato com essa raiva direcionando para o marido. Então ela desloca essa raiva, ela não sabe que está nutrindo uma raiva pelo seu esposo, por tanto tempo ele passar ali fora de casa, e acaba deslocando essa raiva e descontando essa raiva nos seus filhos. Então é aquela mãe ou aquela mulher que além de ser queixosa, é severa demais com os filhos. E aí os filhos, por sua vez, percebe que parece que essa mulher ela tem um rancor, parece que essa mulher ela tem um ódio, parece que essa mulher ela tem uma raiva relacionada àqueles filhos, mas não é sobre esses filhos, e sim sobre o seu esposo. Então, gente, olha só como essa raiva oculta, ela vai infiltrando nas relações. E olha como ela consegue corroer a saúde das relações, principalmente da saúde familiar. A raiva oculta dos pais para com os filhos. A raiva oculta dos pais para com os filhos pode aparecer ali muitas vezes num comportamento de uma maternidade bem conturbada, bem difícil. Por quê? Essa mulher, ela internamente, inconscientemente, ela se sente indignada, injustiçada, que são sentimentos extremamente ligados à raiva, por ter que ali pausar a sua carreira, pausar os seus estudos ou projetos sociais para cuidar dessa criança que acabou de chegar. Bom, por outro lado, a gente também pode ver essa raiva oculta projetada nesse filho por parte do pai. O pai pode desenvolver uma raiva oculta inconsciente do filho, porque entende que aquela criança está disputando ali com ele a energia emocional daquela mulher. Podendo esse pai projetar essa raiva que ele sente do filho na esposa, dizendo que ultimamente ela está muito distante dele, quando na verdade é ele que tem ficado cada dia mais distante dessa mulher por conta da raiva oculta e inconsciente que sente do filho. Isso fez sentido para você? Você conhece algumas dessas situações que eu trouxe aqui para você? Isso é familiar? E antes de caminhar para o final desse vídeo, eu gostaria que carinhosamente você se inscrevesse nesse canal e deixasse o curtir aqui nesse vídeo. Pode enviar também para as pessoas que você mais ama se você se identificou em um desses casos. Bom, se você já fez isso, vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo um presente. É um caderno emocional que eu criei para te ajudar nos primeiros passos da sua jornada do autoconhecimento. Deixo aqui também o link do meu livro Rejeição, a raiz contaminante e silenciosa, aonde eu faço o meu relato pessoal na minha trajetória do autoconhecimento e que também vai servir para você como manual de mapeamento de comportamentos e sentimentos. Para você que está iniciando na sua jornada do autoconhecimento, para você também que já está em sessões terapêuticas, esse manual ele vai te ajudar a mapear os seus comportamentos e seus sentimentos para que você consiga elaborar suas questões de forma mais rápida.